Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Revista da Semana. Você acompanhou agora há pouco, para você que estava acompanhando pelo rádio, nós estamos com a entrevista do projeto Banho para Geral com a Vanessa Labigalini. Foi muito bom o bate-papo, está salvo no nosso canal do YouTube. E agora nós estamos também no nosso canal do YouTube novamente, com uma nova live. Corre lá e dê uma olhadinha, que nós estamos aqui com um casal psicanalista, nós estamos aqui com a Sophie e com o Nick. Nós vamos falar sobre um assunto que é bem sensível na sociedade, e ao mesmo tempo um tabu que muita gente acaba escondendo, que é o relacionamento tóxico, né? Que, infelizmente, se a gente ficar deixando prolongar esse tipo de assunto, de problemas, acabam acontecendo muitas tragédias por aí afora na sociedade. Mas eu ia contar um pouco sobre o release de cada um, mas eu vou deixar com que cada um fala. Eu vou começar com a Sophie. Bom dia, Sophie, tudo bem com você? Bom dia. Pode chegar mais perto do microfone, por favor? Minha voz ela é bem fraquinha, né? Isso. Mais baixinha minha voz. Melhorou? Melhorou, pode falar. Então, tá ótimo. Bom dia. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui na sua rádio maravilhosa. Já conhecemos aqui o estúdio, tudo. Muito parabéns. Bom, meu nome é Sophie. Eu sou primeiramente educadora. Então, trabalhei minha vida inteira atendendo crianças e pais também, né? Então, já vim com essa bagagem atendendo os pais dos meus alunos, né? Então, você já percebe lá vários problemas de relacionamento, né? Já vem, transfere esses problemas para a criança, então atendia muito esse universo. E depois eu me formei em psicopedagogia, e aí depois, por último, a psicanálise, que eu conheci o Nick, que já era psicanalista, e aí eu me encantei por essa área do conhecimento, para desbravar o inconsciente das pessoas. Você não era psicanalista quando conheceu o Nick? Não era psicanalista. Eu sempre tive vontade de estudar, mas sempre ficava para depois. E aí, quando eu conheci, eu falei, não, agora é a hora de estudar. Bacana. E você, Nick, tudo bem? Tudo bem, bom dia, obrigado mais uma vez. Então, eu sou de formação historiador, fui professor por 22 anos de história, né? Dando aula em ensino médio, fundamental, cursinho. Aí em 2000 e sempre, né, encantado pela parte de mente, pela parte de resolução de conflitos, né, isso sempre me encantou. Em 2018 eu iniciei os estudos em psicanálise, né, encerrei eles em 2020, que a gente não encerra nunca, né, a gente continua estudando para sempre, né. Mas a partir de 2020, bem na época da pandemia... A mente humana não dá para deixar para trás. Não, né? Dá. É muita coisa. Quando a gente pensa que já viu de tudo, não tem como. Aí em 2020 eu começo a atender, começo a clinicar e depois, né, encontro a Sophie, e quando a gente ela decide entrar na área, eu apoio ela nos estudos e a gente decide escolher um nicho, porque... ou você atende todos os nichos e acaba não sendo especializado em nada, ou você escolhe um, e a gente avaliou que o relacionamento amoroso, principalmente aqui no Brasil, existem muitas dificuldades e muitos tabus, e a gente se colocou à disposição de se tornar especialista, fizemos cursos na área, né? Fazemos ainda, atualmente, uma pós na FAP, e a gente está aqui para ajudar a mulher e o casal a se reencontrar, se reconectar e voltar a se amar. E o que caracteriza um relacionamento tóxico sobre o olhar da psicanálise? Quer começar? Posso. Na verdade... Assim, eu vou perguntando, quem que fica à vontade responde, tá bom? A gente vai trocando. Tranquilo. Cada um, tranquilo. Relacionamento tóxico ou abusivo, na verdade, ele é caracterizado basicamente quando uma pessoa cede 100%. Então, por exemplo, todas as minhas vontades são feitas. A Sophie não tem vontade nenhuma. Ela vai onde eu quero, ela come o que eu quero, ela se veste do jeito que eu quero, ela tem os amigos que eu permito. Então, a hora que eu tenho um total controle, que no começo parece que é bonitinho porque é um cuidado, mas isso depois vira um excesso de controle, isso caracteriza um relacionamento tóxico, que ele vem pela forma financeira, emocional, até o momento em que a mulher ou o homem, né? Porque também tem um relacionamento tóxico ao inverso, né? A mulher que faz com o homem também. Mas nesse caso da mulher ser a vítima,
ela fica isolada, sozinha, sem amigos, sem família, sem trabalho e não consegue, não sabe como sair daquilo. Então, basicamente, é um controle 100% na vida da outra pessoa. É o que antigamente a gente falava de ciúme doentio? Ou tem muita diferença entre o ciúme e essa parte tóxica? Doentio, né, Sofia? Faz parte do relacionamento tóxico, né? Sim, totalmente parte. Existe aqueles ciúmes que a gente fala que é o saudável, né? Que todo mundo fala que é o saudável. Mas, na verdade, não é saudável, né? Porque se você tem um ciúmes, tem alguma coisa ali acontecendo a ser investigada. Então, não necessariamente... Todo mundo fala, né? É normal ter ciúmes, bonitinho pouquinho. Ter um ciúme. Que bonitinho. Eu tô cuidando. Ele gosta de mim, ele me ama. Não, ele não te ama. É um comportamento abusivo. Entendi. Né? E o relacionamento difícil e um tóxico, tem alguma diferença? Acho que difícil quando você... Acho que todos nós, né, temos um relacionamento difícil, né? Porque, assim, a gente enfrenta perrengue, né? Não é porque a gente é casal de psicanalista nem nada... ou que a gente não tem nenhum problema a ser resolvido, né? A gente tem as nossas dificuldades, cada um tem a sua vida anterior, né? Essa coisa de ceder também não é tão fácil, né? Quem cede agora, quem cede depois, mas existe um jogo ali. Hoje eu que cedo, amanhã é você que cede. Então isso é difícil. Mas o tóxico, aí muda que eu nunca cedo, ou você nunca cede. Então, a chave desse relacionamento é a comunicação. Então, o que a gente recomenda? Em primeiro lugar, tem as conversas difíceis antes de casar. Por exemplo, o que é inegociável para você? Inegociável para mim, por exemplo, todo domingo eu quero ir na casa da minha mãe. É inegociável. Eu não abro mão disso. Aí ela vai falar, não, tudo bem, de domingo então a gente vai. Uma vez que está acordado, não tem que jogar na cara depois. Sim. Então tem algumas situações que são inegociáveis para cada lado. O combinado não sai caro. Exatamente. O combinado não sai caro. E tem outras que não. E quando você fala, não, eu não gosto disso, mas eu vou deixar, lá na frente a gente vê, é aí que dá problema. Porque lá na frente a gente não vê. Não vai resolver lá na frente. Lá na frente a gente briga. Então é a parceria, né? O casamento, o relacionamento difícil, ele existe, mas quando você conversa, tem confiança e parceria, aí as coisas se resolvem. Quando você vai engolindo e deixando, vai ruminando, uma hora você explode da hora errada, da maneira errada, né? E dá tudo errado aí. Assim, a gente sabe que tem muitos casais, por exemplo, que mal começou um relacionamento, já vão morar junto. E Exatamente. Tem aquele casal que vai deixando, e vamos ver no que vai dar. Existe um tempo certo para poder a pessoa finalmente querer morar junto? Eu acho que não existe o certo e o errado, né? O que existe é como que cada pessoa está naquele momento. Por exemplo, se você tiver uma mulher muito carente ou um homem muito carente, eles podem ter a tendência de ir logo morar junto, porque eles não querem ficar sozinhos, já vou agarrar esse cara, ou já vou agarrar essa mulher e já me casar. Então, isso pode provocar ali na frente grandes brigas e discussões, porque você não teve essa conversa difícil antes, né? O que é inegociável, o que é negociável para você. Agora, quando você está muito emocionalmente, você está bem emocionalmente, você não está carente, você sabe o que você quer, você sabe o que você não quer, o que você busca, o que você não busca, aí nesse momento eu não vejo problema de morar junto rapidamente. E a gente, pegando esse gancho, essa carência é o que gera o relacionamento tóxico, porque você está tão desesperado por alguém que você aceita qualquer coisa. E aí no começo é tudo lindo, é tudo flores. Todo relacionamento no começo é maravilhoso, todo mundo se ama, mas chega um determinado momento que a pessoa vai se mostrando e você fala, puxa, é melhor ficar aqui, que todas as minhas amigas estão namorando, todas as minhas amigas estão casadas, eu estou ficando para titia. Eu nunca dou certo. Então, tem uma série de coisas que fazem com que a mulher se envolva com a pessoa errada, às vezes já mora junto rapidamente ou não. E permaneça, né? E depois não consegue sair, né? Então a carência é um ponto crucial aí nessa equação. Se a gente deixar por levar tudo que a sociedade cobra da gente, porque não casou? Casou, mas por que não tem filho? Né? E por muitas vezes... a próxima pergunta, né? Você tem o primeiro filho, quando vai ter o segundo? Mas nem tive o primeiro ainda, mas tem que já pensar no outro. No nosso caso, Beto, o homem nasceu para ser forte, ele não pode mostrar emoção, ele não pode chorar. Não pode ser sensível, né? Exatamente, por isso que poucos homens nos procuram, porque está no inconsciente do homem, e a psicanálise trabalha muito inconsciente, que não, isso é para a mulher. A mulher que é a frágil, ela que procura ajuda normalmente. O homem tem essa barreira de não sou louco. Ainda tem essa, né? Quem procura análise, psicólogo, psiquiatra, psicanalista é louco.
E aí não vai, entendeu? A pessoa demora muito para poder se reconhecer que há uma necessidade de procurar ajuda. Demais. Muito demais, Bastante. isso que é o problema. Gente, para você que está chegando agora no rádio e está nos acompanhando, nós estamos aqui com o casal Sofia e Nick, são um casal de psicanalistas. Estamos trocando um pouco no assunto sobre relacionamento tóxico. Caso você queira mandar uma mensagem para a gente aqui, pode ser anônimo, não tem problema, a gente responde. Claro. Nosso WhatsApp é 973052000. Eu só peço para que mande mensagem de texto, tá bom? Porque aí eu não tenho como acompanhar aqui de forma real. Então, 11-973052000, tá bom? Quais os sinais mais comuns que uma relação está se tornando prejudicial? É justamente Opa, isso. Tem problema, tá continuando, tá, que a tudo luz bem, tudo apagou aí, não, Ah, Não tem problema. Voltou. Voltou. É a decoração do cenário. Acho que a produtora deve estar pisando na régua aí da extensão, mas daqui a A pouco. produtora está nos boicotando aqui. Ela quer encerrar a entrevista. Estamos encerrando a live com 10 Eu fiquei minutos. sabendo que ela bate no marido e ela resolveu encerrar a entrevista porque ela não está gostando do assunto. Nossa senhora, é cada pancadaria que eu vou te contar, viu? Mas deixa pra lá, brincadeira. Mas quando é que a minha esposa me bate e se torna prejudicial? Não, quer dizer... Não. Quando que um relacionamento se torna prejudicial? É quando começa esse controle excessivo, né? Quando a pessoa não tem o livre-arbítrio de fazer o que ela quer, o que ela pode fazer, né? Sair com uma roupa que ela quiser, sair com as amigas, sair com seus familiares. Eu acho que quando começa esse controle excessivo, é a hora de prestar atenção e de realmente... Até um exemplo prático para você, né? Inicia como se fosse eu e a Sofia. Iniciamos um relacionamento, vamos imaginar que a Sofia trabalhe num banco ou numa empresa. E aí ela gosta de usar uma saia e tal. Aí eu começo, Sofia, lá é um ambiente tão masculino, não vai de saia não, isso é até depois contra você, decote e tal, é ruim para sua carreira. Daí ela fala, que bonitinho, ele está cuidando de mim, vou trocar a roupa. Aí no outro dia eu vejo que ela está mandando mensagem conversando com os amigos num grupo do trabalho, depois do trabalho. Sofia, não é legal ficar mandando mensagem, um monte de homem lá, tal, né? A mulher é sempre má vista, que bonitinho, ele está cuidando de mim. E esse está cuidando de mim, na verdade, não é cuidar. Daqui a pouco eu faço ela apagar os homens que estão no WhatsApp dela. Daqui a pouco eu já tenho a senha das redes sociais dela. Então, assim, chega um momento que começa como um cuidado e é bonitinho, ele cuida de mim, mas isso extrapola ao ponto dela... Você vai na igreja, bate uma foto, manda para mim para eu saber como é que você está lá, se você está lá mesmo, né? Então... Isso de bater foto é real, existe bastante. Acontece. Demais. Quando você está no ônibus, tira foto do ônibus, você está no... Mas, e aí a justificativa, não, só quero ver como que você está, não imagina, não estou desconfiando de você, não quero te controlar, imagina. E aí o passo seguinte é te afastar dos amigos, te afastar da família, porque alguém percebe, né, de fora que você não está legal. É isolar mesmo a pessoa a ponto dela não ter uma rede de apoio se ela quiser sair, né? Eu tenho um costume, que minha esposa sabe disso, eu pego muita amizade fácil, às vezes estou no ônibus, não conheço ninguém, começa a puxar assunto, então quem começa a puxar assunto comigo eu falo. E há tempos atrás, bem antes de eu conhecer a minha esposa, eu trabalhava na região do Tucuruvi, vim embora para casa, aí eu conheci uma mulher, aquela coisa, ônibus lotado, sempre o mesmo horário, pega as mesmas pessoas, você acaba conhecendo a galera, claro, né? Aí eu conversando com essa pessoa tal, vamos trocar telefone, aí tal, trocamos telefone, só que ela só falou para mim, não me manda mensagem depois de tal hora. Por quê? Porque meu marido chega em casa. Tá bom, né? Marido ciumento, com certeza, deve ser aquela coisa toda. Fiquei na minha. Só que a gente trocando mensagem, aí tinha alguns momentos que ela me telefonava, mas é tudo na amizade mesmo. Ela me telefonava, a gente conversava, aí uma vez eu telefonei no horário que eu achava que o marido não estava, quem atendeu foi o cara. Eita. Aí eu falei, não, aqui é o gerente de onde ela trabalha, porque ele esqueceu um material aqui, eu queria saber se eu guardo, o que eu faço. Ele, tá bom então, eu consegui dar uma disfarçada. Ela falou para mim depois, ainda bem que você disfarçou, porque senão... Aí que ela me revelou, que senão eu ia apanhar dele. Pois é. Sim. Aí eu tive que começar a tentar dar uns conselhos de outra forma, né? E aí, Beto, vem uma pergunta que o pessoal... Tem gente que fala assim, ela gosta de sofrer. Por que não larga? Não é assim. Não é tão simples assim. Por que não larga? Se fosse simples, largava. Ninguém gosta de sofrer, ninguém entra no relacionamento para apanhar, mas a pessoa tá tão carente, tá tão destruída emocionalmente, acho que essa é a palavra, que ela não tem força para sair. Filho segura relacionamento? Pergunta difícil essa. Olha, eu tô no segundo casamento com a Sofia, não segurou. O meu não segurou.
né? Algumas pessoas acham que sim, mas é a pior coisa você estar casado só por causa da criança, porque a criança vai viver num cenário de briga, Sim. ela vai perceber o desamor, aquilo vai ficar no inconsciente dela e ela vai crescer muitas vezes um adulto que não acredita numa relação. Eu tenho um conhecido que eu canso de falar isso para ele, porque no caso é o oposto, é a mulher que tem um excesso de ciúme doentio, já passou, já é uma loucura, Sim. né? Para não falar outra coisa. E eu já falei, meu, você tem que largar dela. Ah, mas tem meus filhos. Meu, não sei, pega os filhos e leva embora, depois resolve judicialmente. Sim. Mas tá aí, já tá com uma criança com 7, 8 anos, já tem um menorzinho e tá e aí ali já vai se acostumando, já vai ficando parte da rotina, já vai ficando conhecido para ele, então ele já sabe como lidar com as crises de ciúmes da mulher. Então, para ele, até melhor ter esse cenário que já é conhecido do que enfrentar um cenário novo, desconhecido, porque o novo dá medo, né? Se separar, como que vai ser essa separação, com quem vão ficar as crianças. Então, nesse momento, eu vejo muito mais a mulher, né? Eu via muitas amigas minhas desesperadas, eu não quero me separar porque meu ex-marido, vai querer judicialmente a guarda dos meus filhos. Né? Eu via muitas pessoas não se separando por conta disso. E a gente tem que conscientizar que é difícil, no né? No meu caso, nós nos separamos, não nos damos bem, mas ele já é adulto hoje, mas na época ficou muito claro que a criança não tinha culpa. Então, eu não falava mal da mãe dele para ele, ela não falava mal do pai para ele, eu tinha as semanas com ele, ela tinha, e a gente preservou a cabeça da criança, né? Nós dois, entre nós, era outra coisa, mas a criança era sempre preservada. Mas não acontece sempre. Se fosse para pegar fogo, que fosse a parte. Mas isso não acontece, né? É muito raro, infelizmente, acontecer isso. Os dois falarem mal, né, do outro para os filhos, quer dizer... Isso é muito ruim. Você não está fazendo mal para sua ex-esposa ou para o seu ex-marido, você está fazendo mal para os seus filhos. Então, ou seja, gente, caso você esteja passando por um problema parecido, eu acho bom você... busca ajuda antes de falar, vou me separar. Mas você precisa de ter uma ajuda para saber como você vai chegar para a pessoa e falar, acabou. Porque eu acho que até nisso, para poder falar que acabou, tem que ter uma ajuda, certo? Tem que ter uma ajuda, porque, mesma coisa que eu falei, o medo do novo. Como que vai ser? O que eu vou falar para ele? Como que eu vou falar? Em que momento que eu vou falar? Quer dizer, existem vários cenários a serem analisados também. Ela não pode chegar e falar num dia que eles estão mais tensos ou brigados, enfim, tem que escolher também o melhor momento dessa comunicação. Num relacionamento tóxico, principalmente, ela precisa de uma rede de apoio. A gente não aconselha que ela vá sozinha conversar, ela já tem que estar com um advogado, com parentes, ela tem que estar, porque a gente não sabe qual é a reação do outro, né? De repente, ele pode até partir para uma agressão física ou algo pior, dependendo do relacionamento. Então... É necessário o agressor, a pessoa que está do lado tóxico, assim, o agressor, vamos colocar bem dessa forma, sim, precisar agredir fisicamente para a mulher tentar uma medida protetiva? Não. A agressão psicológica, emocional já causa isso. Tá? E com um bom advogado você consegue uma medida protetiva, porque o abuso psicológico é tão grande quanto... A única diferença é que o físico deixa marca no corpo e o outro deixa marca na mente da pessoa. Na alma da pessoa. Alma, né? Então, é possível uma medida protetiva. Olha, ele está me ameaçando, né? Eu tenho medo de que ele vá para o finalmente. Isso já gera uma medida protetiva. Não precisa. E você precisa se encorajar para até denunciar a pessoa. A gente fala isso, por exemplo, se você tem uma amiga que está vivendo um relacionamento tóxico e você sabe, você tem que ser um apoio para ela. Ela precisa saber que pode contar com você sem julgamentos, né? E que a hora que ela resolver tomar atitude, você vai estar do lado dela apoiando. Muitas vezes, ela não consegue nem comprar um e-book para ler, ela não consegue ir num psicanalista, num psicólogo, ela não consegue fazer nada porque o marido controla tudo, controla cartão, controla tudo. Então, a amiga, o familiar, é muito importante nesse momento de... Quando ela decidir, né, porque tem que ser o tempo dela, não adianta ficar forçando. Né? Isso é outra questão bacana também de falar. Nós que estamos de fora, né, vendo relacionamentos tóxicos, abusivos, a gente tem vontade de ir lá, tirar a pessoa e vem aqui comigo,
mas a gente sabe que não é tão simples assim, né? Então, o que você deve, se você for uma amiga ou um familiar que está ali vivenciando alguém que esteja com um relacionamento abusivo, ofereça ajuda prática, do tipo, se você quiser dormir na minha casa, você pode. Se você quiser que eu te leve em tal lugar, eu posso te levar. Então, ofereça dicas, ajuda prática. E não uma ajuda, faça isso, faça aquilo, não sei o quê, porque isso fica muito no falar, né? Mas na praticidade. Estou aqui para te ajudar. Quer me ligar? Me liga. Quer chorar? Chora aqui. Entendeu? Porque vai chegar uma hora que ela vai falar, deu. E é ela, a pessoa que tem que decidir, não somos nós de fora. Quando ela fala deu, aí sim você entra. Bom, o que você quer fazer agora? Você quer ir para o advogado? Você quer ir para a polícia? Você quer sair? Quer vir morar aqui em casa? O que você quer fazer? Né? E não tem aquela história de que ninguém mete a colher, né? Nesse caso, não. Nesse caso, não. O famoso ditado o que não popular. pode fazer, por exemplo, é confrontar o marido. Não, minha amiga, eu vou lá, vou confrontar ele. Porque a gente tem vontade, né? E aí depois ele espanca a amiga, porque a amiga contou. Ele vai falar, não, tá louco, não, que é isso, eu a amo. Jamais encostaria um dedo nela. A hora que você sai, aí a coisa fica feia. Então, não confronte, né? Porque, a gente até falou, mas vamos dar uma reforçada. Por que vocês acham que as pessoas têm dificuldade de sair dessas relações? O relacionamento tóxico em si, primeiro quando você percebe, você já está nele, né? E aí o agressor, ele te deixa num frangalho emocional a ponto de você falar, ele está gritando comigo porque a culpa é minha, eu que não fiz a comida que ele queria, ele tem razão de gritar comigo. Ele tem razão de me bater. Eu não sou bom o suficiente. Ele destrói o emocional da pessoa. Total. E uma pessoa que está com o emocional destruído, ela não consegue nem ir no supermercado. Que ela tem medo. Quem dirá terminar uma relação. Que dirá terminar uma relação. Então, a questão fica muito séria, porque o agressor... a gente tem uma conhecida que o namorado dela fez com que ela apagasse todos os nomes de homens do WhatsApp. E ela conversa com a gente. Mas ela não está pronta para sair ainda, ela tem medo, né? A Sofia dá muito apoio para ela, eu também, mas é essa destruição emocional de falar, você é um lixo, sem mim você não vai ter ninguém mais, só eu te aturo, só eu te aguento. Então você é obrigado. Você que é louca, você é uma mulher desequilibrada, lá vem seu drama. Olha para você. Entendeu? Olha como você está gritando. Vê se alguém te deseja, só eu. Então, assim, levanta a mão pro céu. O bagaço de pessoa que você é. E vira, né? E fica. Porque você vai minando tanto aquela pessoa, né? O homem vai minando tanto aquela mulher que ela se destrói completamente. Aí ela vira, de fato, destruída, esteticamente. Eu te traio porque você não se cuida. Aí começa a inverter. Você vai jogando uma série... Você inverte, né? Psicologia inverte, inversa. Ou seja, a vítima acaba se tendo vergonha de si própria, sendo que não tem culpa de nada. E aí, isso é muito bem falado também, você falou nesse assunto. A sociedade também, ela enxerga essa pessoa que está nesse relacionamento como fraca. Você não consegue sair porque você é fraca, porque você gosta de apanhar. Ela gosta de apanhar, senão ela já tinha saído. Né? Então, assim, a gente ouve muito isso, e é uma frase muito falada na nossa sociedade. Não adianta dizer que não, porque né? Em rodas de amigos, a gente já escutou bastante. Isso aposto que vocês também já escutaram. Mulher de malandro. Gosta de apanhar. Gosta de cafajeste, né? Então, não é bem assim. Né? Então, a sociedade, a gente vive numa sociedade que julga muito, e principalmente julga muito a mulher. Fora do ar, a gente estava comentando uma coisa que eu acho que é interessante falar aqui. Aquela história, às vezes a pessoa até consegue sair de um relacionamento quando começa a perceber que o negócio está indo bem, aí vai arrumar outra pessoa, ou é tão igual ou pior quanto. Aí fala que a pessoa tem o dedo podre que escolher. Isso de dedo podre é um assunto muito bom, né? E aí tem uma questão interessante. Quando a mulher consegue sair do relacionamento tóxico, para ela acreditar num próximo relacionamento é muito difícil. Sim. Aí aparece uma pessoa maravilhosa e ela tem medo que se torne aquilo. Porque aquele tóxico era maravilhoso no começo. Era, né? Aí começa a autossabotagem. Ou ela entra nesse padrão de só atrair homem lixo. Puxa vida, eu tenho um azar. Minhas amigas todas estão casadas. Eu tenho dedo podre. Eu só tenho dedo podre, eu só atraio homem lixo. Isso é um padrão inconsciente que a psicanálise explica. Que muitas vezes, um dos exemplos, tá, que podem ser... ela viveu num ambiente em que o pai e a mãe, o pai batia na mãe, o pai traía a mãe nunca largava o pai, porque lá atrás era até a morte o separe, né? Minha mãe jamais iria separar do meu pai, casou para a vida toda, né?
E ela cresce com isso no inconsciente, ela não sabe. Quando ela fica na fase adulta, ela chega na fase adulta, inconscientemente ela tenta salvar homens, salvar casamentos, então ela se envolve só com homens do tipo do pai dela, porque ela entende que pode ser diferente, só que nunca é diferente. E ela não sabe disso. Aí a gente faz o que na análise? Traz isso para a consciência e fala, tá vendo? Você está tentando replicar esse padrão. Vamos quebrar o padrão? Vamos achar um cara legal agora que você merece? Em primeiro lugar, assim, uma vez eu falei isso com algumas pessoas, não pense que você vai achar um príncipe encantado numa balada. Um cavalo branco. Essa história do príncipe encantado é outra coisa muito interessante também, porque nós, mulheres, né, a gente escutou desde pequenininho ali, né, na escola. A história de princesa. A história de princesa, de príncipe, que vai chegar o príncipe, vai salvar a princesa. Então, a gente cresceu escutando isso. Em qualquer cenário de vida que a gente esteja, a gente cresceu escutando histórias da Cinderela, enfim, de Branca de Neve, todas as princesas ali da Disney, enfim. E aí você chega no mundo adulto e não tem nenhum príncipe para te salvar, nenhum príncipe veio me salvar até Sérgio hoje. Malandro. E essa carência, a gente até fala assim, hoje tem as redes sociais, aplicativos de namoro, né? Nós não somos contra de forma alguma, mas quando você está carente, é a pior coisa. Porque você vira uma peça de catálogo dessas redes sociais. Sim, mas se você estiver bem ali, você consegue talvez lidar bem com aquilo. Mas aí, se você eu só quero me divertir ou não, mas quando você está procurando, né, alguém, aí, puxa vida, você começa a dar lá match em todo mundo e é pior. A questão de dedo podre, né? Eu mesmo passei por essa fase, né? Eu me separei. Eu salvei ela, Beto. Eu salvei. Você foi o príncipe dela, né? Não, eu falei que nenhum príncipe me salvou. Vi num jumentinho, deu certo. Cuidado, às vezes pode ser o cavalo do príncipe, né? Em vez de ser o príncipe que chega. Chegou o cavalo, né? Cadê o príncipe? Né? O príncipe fica. Mas vamos lá. Mas aí, enfim, eu sempre me envolvia, né? Eu tive alguns namoros antes de casar com o Nick, sempre tive alguns namoros com pessoas não disponíveis, que sempre priorizavam o trabalho, ou sempre priorizavam a família dele. Enfim, nunca eu era prioridade na vida dessa pessoa. Então, eu atraí o mesmo tipo de pessoa várias vezes. E quando que eu chego no Nick, quando eu digo, aquela famosa frase que todo mundo fala para as pessoas solteiras, que eu tinha muita raiva quando falavam para mim, eu tinha vontade de me jogar em cima da pessoa. Primeiro você precisa ser feliz com você mesma, e depois você vai conseguir ser feliz com alguém. Quando alguém vinha falar essa frase para mim, eu ficava possessa. Porque eu falava assim, você não sabe o que eu tô passando, eu tô sozinha aqui, que história é essa de ser feliz comigo mesma? Eu quero ser feliz com uma outra pessoa. Quer dizer, você deposita a sua felicidade no outro. Quer dizer, eu só vou ser feliz se eu estiver casada com alguém? Para com isso, né? Não, você consegue sim ser feliz. Então, no momento que eu encontro o Nick, eu percebi que eu estava feliz comigo mesma, estava curtindo minha companhia, estava feliz sozinha, não precisava sair desesperadamente atrás de alguém. E aí, nesse caso, para você, o Nick apareceu numa forma inesperada. Porque você não estava procurando ninguém. Não estava procurando ninguém. Mas, nossa! Até, entre aspas, falei, não, eu estou bem sozinha, não quero mais me envolver com ninguém. Né? E aí, de repente, aparece ele e a gente tem irresistível, né, Beto? Irresistível. O seu jeito de falar. Esse gel do cabelo assim para trás. Esse grisalho. Alguma qualidade a gente tem que colocar de nós mesmo, porque senão não vai. Mas é verdade, né? Essa questão é muito importante. Se você não está bem com você mesmo, esquece. Não vai dar assim, certo. A chance de entrar em mais uma furada é muito enorme. grande. Olha, tá falando de dificuldade, às vezes, da pessoa dar o basta, vocês estavam falando, mas a religião acaba atrapalhando um pouco isso também. Né? Porque, que nem você falou da frase até a morte o separe, sim. Dependendo da religiosidade, você não tem para separar, não, vamos tentar, eles tentam fazer de tudo para salvar o casamento. É claro, o terapeuta também, né? Sim. Mas eu sou daquela pessoa, se você não consegue, não adianta. O trabalho que a gente faz, por exemplo, com um casal ou com a mulher em primeiro lugar, quando ela procura ajuda, é primeiro reconstruí-la emocionalmente, aí ela olha para o casamento e a gente pergunta, vale a pena tentar trazer ele para cá? Que pode ser que sim, pode ser que não. E ela vai falar talvez sim ou não. Agora, quando tem a religião envolvida, onde os líderes religiosos querem que a todo custo aquele casamento continue,
aí é muito complicado. É muito complicado que tem gente que não abre mão, acha que vai trair a Deus ou vai pecar, e aí a gente entra numa... Né? Também é complicado, por exemplo, quando você tem um casal que um é umbandista e a outra é evangélica. Não vai dar certo. Uhum. Porque a Umbanda vai requerer um tempo dele nas giras, nos trabalhos, e a igreja vai querer ela na igreja toda hora. Essa conversa tem que ter sido feita no começo. Né? Olha, eu vou para o terreiro de sábado e domingo, lá tenho obrigações. Ah, não, eu vou para a igreja toda noite, lá tem vigília. Tudo bem? Tudo bem para você? A gente vai se ver de vez em quando, tá? Eu não vou virar cristão e você não vai virar umbandista, tudo bem? Normalmente isso é uma Muitas coisa... vezes o bandista até apoia a pessoa que é evangélica, Normalmente, mas não sim. necessário o evangélico não vai acabar por muitas vezes apoiando aquele que é um bandista. Chega uma hora que né, não falando mal da religião, pelo amor de Deus, mas o pastor vai falar, traz ele para cá, né? Porque é melhor quando o casal está professando a mesma fé, estão juntos ali, né? E aí ela começa a tentar trazer, ele fica irritado. Então, tem algumas situações que são fadadas ao fracasso, né? Sim. Que a gente já sabe. É a questão também que está muito ligado com a questão da clareza, né? Aonde você quer estar daqui 10 anos? Será que seu marido, seu parceiro, seu namorado quer estar no mesmo lugar que você? Porque se você caminhar para cá e seu marido para cá, vai dar ruim. Né? Então, vocês têm que caminhar juntos. E aí, juntos, casal, querendo ou não, a religião, ela inclui nisso, valores, ética, moral, quer dizer, tudo aquilo que você acredita. Por isso que é tão importante ter essas conversas difíceis no começo. E é de conversa difícil mesmo. É conversar, é falar o que eu não abro mão. Outra coisa que dá muito certo na gente, a gente teve essa conversa difícil, olha, eu não abro mão disto. Aí ele falou assim, ok, com isso eu consigo lidar. E ele falou, eu não abro mão disso. Beleza, com isso eu consigo lidar. Mas isso tudo bem, isso eu consigo negociar. Ah, beleza? E vice-versa. Porque não é uma competição o casamento. Então tem coisas que dá para eu abrir mão, por mais que eu não goste, que não vai mudar minha vida. E ela também. Mas quando o casal tenta competir para ver quem ganha, aí vira uma tragédia. Por exemplo, uma coisa bem boba, bem besta. Eu adoro quadro pendurado na parede. Né? Eu gosto de bastante quadro, que eu puxei isso da minha mãe, que gostava bastante. E ele não gosta, ele gosta de uma casa sem quadros. Mais clean, né? Mais clean, né? E aí, nisso, assim, quem que vai ganhar? Aí a gente chegou à conclusão, não, ninguém vai ganhar. Não é se eu colocar todos os quadros eu vou ganhar, e se você colocar nenhum quadro você vai ganhar. Haja poeira também, né? Aquela coisa toda, né? Eu tô brincando. Limite. Rapaz. E aí, o que a gente fez? Aí eu cheguei à conclusão, maravilha, você não gosta de tanto quadro, mas eu gosto de quadro, então tudo bem colocar 1 ou 2? Não, tudo bem, maravilha. Então, tudo bem, aí tem 1 ou 2 quadros ali na nossa casa. Então, assim, são coisas bestas, mas que isso... A gente pensa que não, mas pode levar a separação, porque aí, não, eu quero quadro, não quero, eu quero quadro, então não tem jeito. Chega um dia que você explode, você vomita tudo aquilo que você abriu mão. Ah, mas abri mão disso, abri mão daquilo, tal, você nunca faz nada por mim, tá? Aí eu... Esquece. Como a psicanálise entende o papel do agressor em um relacionamento tóxico? Então, tanto o agressor quanto o agredido precisam de ajuda, né? Ninguém, a não ser o psicopata, que é aquele que não tem sentimento nenhum, né? Ninguém é agressor porque quer. Existe um padrão que foi criado no inconsciente dele. Então, muitas vezes a psicanálise fala da infância, mas nem sempre é só da infância, tá? Mas pegando o caso da infância, a infância marca muito, até os 7 anos, até os 9 anos, muitas coisas que acontecem ao redor da criança fica gravado no inconsciente e ela não sabe. Fica guardadinho ali. O bullying, por exemplo? O bullying, principalmente. O bullying, ele vai na fase adulta, é quando ele começa a trazer as sequelas, né? E até a gente fala, para a criança que sofre bullying e para a criança que faz bullying, os dois precisam de ajuda psicológica, os dois têm que fazer tratamento. Que a mãe fala, não, mas ela tá ótima, ela sofreu bullying, mas ela tá bem. Não, ela não tá. Ela guardou, ela reprimiu, em algum momento isso vai estourar lá na frente, né? Então o agressor precisa sim de ajuda, mas a gente não pode passar a mão na cabeça, jamais de um agressor, né? Ele vai ser ajudado, em alguns casos ele vai ser preso e ajudado, né? Mas o que não dá para falar é, coitado, ele também teve um trauma lá atrás e por isso ele espanca a esposa. Não, de jeito algum, né? Outra coisa interessante também é essa coisa da justificativa, né? A mulher que sofre um relacionamento tóxico, abusivo, ela sempre usa essa justificativa. Ah, mas ele teve uma infância difícil.
Ah, mas ele está num momento difícil no emprego, por isso que ele é assim. Ele não é assim sempre. Ele não me bate sempre, só quando ele está nervoso. A gente ouviu essa semana de uma moça falando, não, mas essa semana ele só gritou comigo 3 vezes. Como assim? Só gritou Só comigo 3 3 vezes? E aí vezes, você né? aceita. Porque antes era de segunda a sexta, 4 vezes ao então dia, ela né? falou, ela entendeu que melhorou, entendeu? Não foi todo dia. Ele gritou comigo 3 vezes só essa semana. Evoluindo, né? E gritou por minha culpa. Ele gritou comigo, mas no dia seguinte ele me trouxe flores. Quer dizer, olhem só a bagunça que ele está fazendo na cabeça daquela mulher. E fora que uma coisa que acontece muito, não estou falando que é 100%, mas o agressor ali, vamos colocar entre aspas, quer proteger, colocar naquela redoma tanto, que muitas vezes por fora ele está em outro relacionamento paralelo ao mesmo tempo, né? A traição. Olha, que a ocorre maioria muito. dos casos, a maioria dos casos. E assim, por que eu quero pôr ela numa redoma? Porque eu sou fraco, né? Porque eu não acredito em mim. Porque se eu acreditar em mim, eu vou deixar a Sophie ter amigos, sair com as amigas, tal, porque eu confio no meu taco, eu confio no que a gente construiu. Então, o homem que faz isso, ele é, na verdade, ele é o fraco, não a mulher. Ele é que precisa toda hora, né, se provar. E aí começa a atrair, e ainda quando a mulher descobre, tá vendo? Esse lixo que eu tenho aqui, ainda cuido de você, mas eu preciso me divertir lá fora. Você não me satisfaz em casa, eu preciso procurar lá fora. É isso. Então, é muito comum, viu, Beto? Isso aí. Pois é, gente, olha, para você que está aqui no rádio, nós estamos aqui com o casal Sophie e Nick, um casal psicanalista, estamos tratando sobre o assunto de relacionamento tóxico. Nossa, eu estou levando um susto aqui, não tem nada a ver, é coisa aleatória. Nós temos uma câmera de segurança e eu estou vendo uma pessoa andando de cavalo na rua. Chegou o príncipe. Sophie, chegou seu príncipe. Será que chegou? É sério, gente. É sério. Nossa, andar de cavalo numa área urbana é uma coisa muito anormal. Chegou o príncipe. Pena que não deu para virar a nossa câmera aqui, porque é outro circuito de segurança. Gente, nada a ver. Para quem o que a terapia pode ajudar muito? Vamos reforçar isso nesse processo de tentar reverter a situação. No caso da psicanálise, né, que existem várias terapias, a gente sabe que a psicanálise não é a única, então cada um pode se identificar com o que melhor achar. Existem psicólogos, psiquiatras, enfim, terapia holística, terapias holísticas que também tem bastante. E o próprio Umbanda, né, também é uma terapia, com preto velho. A religiosidade, no modo geral, ajuda. Claro, sim. Porque por muitas vezes a pessoa está ali naquele relacionamento, mas não tem religião nenhuma. Exatamente. Sim. Então, a questão da psicanálise, falando da psicanálise, ela traz à tona aqueles eventos que estão no inconsciente, que é algo que você sofreu, que guardou ali. Então, você trazendo à tona, né, a dor mesmo. A dor, né? Trazendo a dor ali na sua frente, você consegue esclarecer melhor o que aconteceu, enfim, por que você toma determinadas ações e ressignificar aquela dor. Porque aquela dor sempre vai existir, né? A gente não consegue tirar, apagar e esquecer. Você só vai ressignificar aquela dor. Eu tenho algumas terapias que tratam a dor. Então, assim, você está com dor, você toma um remédio para a sua dor. A psicanálise trata a origem. Então, a gente, na verdade, quer entender o que criou aquela dor, o que gera aquela dor. Então, por isso, muitas vezes, a psicanálise ela é mais lenta, ela é mais demorada, né, do que um tratamento normal. Eu recomendo sempre os dois, né? Então, se você tem uma religião, vá na religião, faça o que está sendo pedido para você conseguir resolver aquele momento, mas a análise é muito importante para que você não repita ciclo, padrão. Sim. Né? Eu preciso entender por que você tem uma dor no estômago. Você toma omeprazol, passou a dor. Aí amanhã você tem de novo, depois você tem de novo. Então você resolve o momento, mas se você não for no médico fazer um exame, você não vai entender a origem e não vai parar nunca de tomar remédio para o estômago. Né? Isso é a psicanálise nesse caso. Estamos chegando perto do final desse nosso bate-papo. Olha que papo rápido. Em primeiro lugar, quem está ouvindo agora e está passando por esse problema, o que a pessoa pode fazer para poder... O que vocês podem dar de conselho no momento? O que você daria de conselho? Então, primeira coisa, acho que são 3 itens importantíssimos para quem está vivendo um relacionamento tóxico. Primeiro, você não tem culpa de estar vivendo isso. Primeira coisa. Então, pare de se culpar. Tá? Você não tem culpa. Segundo, é possível estar num relacionamento saudável. Você merece ser amada. Você pode ser amada.
Não acredite que em 7 bilhões de pessoas no planeta, esse homem que te machuca, que te agride, é o melhor único que podia aparecer para você. Não é. Você pode, né? E terceiro, procure uma rede de apoio. Pode ser uma amiga, pode ser a família, né? Comece a conversar com uma rede de apoio, porque no momento em que você decidir que é o momento de sair, você precisa ter essa rede de apoio para te pegar no colo e te tirar de lá. Então são 3 questões, né? Não se culpe, você merece sim, acredite que você merece, e faça uma rede de apoio, converse com as pessoas próximas, né? Que você confia. Não tenha vergonha, né? Eles vão conseguir procure ajuda, né? Eles vão conseguir te ajudar e vai ser mais fácil de você vencer isso. E qualquer coisa também tem os nossos canais. Era isso que eu ia perguntar agora. Tem os nossos canais, então vocês podem bater um papo, a gente sempre bate papo bastante. A gente responde sempre as mensagens. Com pessoas no Instagram, no TikTok e no YouTube, @casal de psicanalistas. Para você que está nos assistindo no YouTube, já está ali na tela. @casal de psicanalistas, isso mesmo. Então, segue a gente lá no Instagram, a gente já traz muito conteúdo, muitos vídeos, tá? Então, assim, primeira coisa também tem uma coisa importante. Você, às vezes, está num relacionamento tóxico, mas você não sabe, porque você normaliza a dor. Então, um dos primeiros passos, também acho bastante, é ter consciência. Eu estou em um relacionamento tóxico. Porque, às vezes, nem sabe que está. Acha que é normal. Acho que o normal é isso. Né? O normal é isso. Né? Normalizou a dor já. Então, assim, vamos parar de normalizar a dor e, que nem ele falou no segundo ponto, sim, todos nós merecemos ser felizes. E se eu puder só amor. fazer uma observação muito importante, a gente vê muito o apoio para casais nas religiões. Então eu vejo, por exemplo, as igrejas que sempre tem um programa e é muito legal. Nós somos um apoio que não fala de religião. Eu atendo desde o ateu até o cristão. A gente não vai pôr a religião no meio, porque muitas vezes a religião fala, olha, algumas igrejas falam, essa aqui é a mulher ideal, você tem que ser assim para o seu marido, você tem que ser assado. Não é isso. A gente quer que você seja feliz, mulher, do jeito que você quiser. Eu acho que aquela a frase de submissão, você tem que tomar um cuidado muito grande. Isso, né? isso. Uma coisa é você ser submissa de ser companheira, de você estar ali a toda hora. Perfeito. Eu entendo a submissa dessa forma. É isso. Estamos ali um do lado do outro, o que temos que fazer? Vamos lá, estamos juntos. E outra coisa é submissão de quase que ser uma escrava. Isso, exatamente. Sim. Então nós somos hoje, na verdade, no Brasil, a única rede de apoio que de fato quer valorizar a mulher. Não interessa o que você vai ser da sua vida, mas eu quero que você seja inteira, feliz, né? Esteja bem. E depois o casal. E aí muitas vezes ela traz o marido e a gente consegue sim ajudar esse casamento a voltar a ser feliz. Vocês têm um programa numa rádio chamada Vibe Mundial. Isso. Né? Fala um pouquinho desse programa, para a pessoa que quiser acompanhar também, além das redes sociais que nós já falamos, né? Claro. Toda segunda-feira, às 19 horas, pela Rádio Vibe Mundial, também tem o aplicativo da rádio, também tem pelo YouTube, chama Relacionamento Sem Filtro, onde a gente fala do amor direto ao ponto, sem rodeios. Então, tem vários assuntos. A gente fez uma série de episódios de relacionamento tóxico, a gente fez uma série, enfim, várias temáticas de amor, então tá bem bacana. No nosso canal do YouTube você encontra todos os programas. É um programa de 25 minutinhos, então lá tem o programa na íntegra. Você assiste ali rapidinho, coloca no fone de ouvido, vai lá assistindo rapidinho. A gente está tendo vários feedbacks, respostas das mulheres, dizendo, puxa, eu passo isso, eu passo aquilo, puxa, obrigada. Então a gente está vendo de fato que nossa mensagem está chegando nas pessoas que precisam. Qual o canal do YouTube? Casal de Psicanalistas? Casal de Psicanalistas também. Casal de Psicanalistas. No YouTube também, então você procura o Casal de Psicanalistas, tanto no Instagram. No Instagram já tem todo o roteiro lá para você chegar nas demais redes também, né? TikTok, Instagram, já. TikTok. Segue a gente, acompanha a gente. E se você tem outra coisa, se você tem uma amiga que está vivendo, né, de repente você está escutando e você está num relacionamento bom ou está solteira, indica para uma amiga. Sabe qual é a pergunta que a gente faz normalmente? Essa é boa. Você indicaria o seu relacionamento para sua filha? Se você indicar, é uma boa pista. Se você indicar, é porque você está num relacionamento saudável. Não, queria assim que a minha filha arrumasse um marido como eu tenho o meu. Se você não indicar, então temos problemas aí.
Algo precisa ser ajustado. Ajustado. Não necessariamente terminado, mas ajustado. Ajustado. Fazer um ajuste. Gente, nós estamos conversando aqui fora do ar e eu acredito que em breve nós vamos voltar aqui com vocês Será dois, um né? Prazer, Muito bem. prazerzaço. E assim, temos diversos assuntos que dá para poder tratar e a gente vai conversando aí nos bastidores. E aí, sempre que possível, os microfones daqui estão abertos, o horário Muito aqui, a gente vai obrigada. conversando. Tá Muito ótimo. obrigada. Perfeito. Gente, eu conversei com o casal Nick e Sophie, casal de psicanalistas. Essa live vai ficando por aqui. Você que está na rádio, continue mais um pouquinho, que daqui a pouco eu volto para o encerramento do programa. Para quem está na live, um grande abraço. Até mais. Tchau, gente. Obrigado.